E você começa o seu dia no Amanhecer 102, buscando a presença do Senhor. A todos, vamos também ministrar o coração dos nossos amados acolhidos que estão lá na casa de Davi, ouvindo. Queridos, nós queremos falar sobre a lógica de Deus. Porque o ser humano, ele busca uma lógica para tudo, uma razão. E quando você começa a querer ver lógica em tudo, você acaba perdendo coisas importantes que você recebe pela fé e que não vão ter lógica. Humanamente, não. É como a Bíblia diz em 1 Coríntios, que o homem natural não entende as coisas do Espírito, que parece loucura, porque não tem lógica. Não tem lógica. É por isso que muitas pessoas, quando vão encontrar alguém que foi transformado, alguém que veio do mundo do crime, das drogas, alguém que tinha uma vida para dar tudo errado, que as pessoas já condenavam essa pessoa, e vê essa pessoa com outro nível de educação, de palavras, de pensamento, de atitude, as pessoas ficam em parafuso. Não tem lógica. O normal passa a ser anormal para as pessoas, porque elas querem racionalizar, né? A palavra lógica no Aurélio definida como sendo a coerência de raciocínio de ideias. Coerência de raciocínio de ideias. E de forma lógica, ou teológica, espiritual e com a simplicidade divina, quem é sempre tão peculiar, contrária à humana, que é sempre tão complexa, poderíamos afirmar que a lógica de Deus é inversamente proporcional à lógica do homem, muitas vezes. Ela é matematicamente, fisiologicamente louca, mas espiritual e divinamente sábia. Assim, a lógica de Deus. Sabe, queridos, os gigantes do mundo são como Golias, os gigantes de Deus. São como o pequeno Davi. Não tem lógica. Isaías capítulo 60, versículo 22 diz assim: o menor virá a ser 1000, e o mínimo, uma nação forte. O menor virá a ser 1000. É por isso que pessoas pequenas, pessoas que pela sociedade não têm condições, de repente fazem grandes feitos, alcançam grandes sonhos fora da lógica humana, né? Pessoas muitas vezes deficientes, pessoas com um monte de limitações, de repente surpreendem a humanidade. E para a visão humana, aquilo não tinha lógica, né? Os gigantes do mundo são bem armados e desprezam a Deus, confiam nas suas próprias forças e no poder das suas armas, naquilo que é aparente, visível, naquilo que a lógica humana determina. Mas os gigantes de Deus, escuta isso, são totalmente dependentes dele. Não usam armaduras. Davi não usou a armadura de Saul. E não tinha lógica para Golias quando ele viu: Davi, você vem com pau, pedras, pedrinhas. Ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a minha lógica. Os gigantes do mundo apoiam os seus próprios pés, mas os gigantes, os pequenos gigantes de Deus, apoiam-se nos joelhos em oração. É de joelhos que o gigante de Deus é maior, se torna maior, porque ele depende da força daquele que é maior do que tudo. Maior é aquele que está em nós. Sabe, queridos, na lógica divina, os fracos é que são fortes. É por isso que Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Como uma pessoa fraca pode ter poder? Na lógica de Deus, pode. Na lógica de Deus, você pode fazer grandes coisas. Na lógica de Deus, você pode vencer. Você pode ultrapassar todos os seus limites. Você pode fazer coisas extraordinárias. A palavra de Deus diz assim: em Deus
faremos proezas. É por isso que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Na lógica do homem, do mundo, não tem cabimento isso. Você está fraco e você ser forte. Mas a lógica de Deus é assim: quando você está fraco, aí é que você está forte. Na lógica humana, isso é irracional, pois o mundo aprecia os fracos. O mundo, ele não dá valor para os fracos. Eles devem ser eliminados. Eles apreciam, na verdade, a lei do mais forte, onde estes prevalecem. A lógica divina diz que quem quer ser grande deve se tornar o menor e servir os demais. Como? Como assim? Da lógica do mundo, quem quer ser grande tem que superar todo mundo, tem que derrubar todo mundo, tem que estar no topo. Na lógica de Deus, os menores serão os maiores. Uma nação forte. Isaías 60, versículo 22. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. A lógica humana abomina essa ideia. Todos querem ser servidos. Na lógica divina, aquele que serve é o maior, é o mais honrado. O Senhor ensina que aquele que quer ser exaltado deve se humilhar. A lógica de Deus é assim: quer ser exaltado? Se humilhe. A lógica do mundo não é assim. Aqueles que se destacam são exaltados. Os conquistadores no mundo são bravos, fortes, guerreiros. Os que impõem a sua vontade pela força. Mas na lógica divina, os mansos é que herdarão a terra. Os mansos conquistarão a terra. Eles devem se tornar como crianças, simples como as pombas. Deus é aquele que diminui o exército para conquistar uma batalha maior ainda. Não tem lógica Deus mandar diminuir o exército para conquistar uma batalha contra um exército muito maior do que o de Gideão. Na lógica de Deus, é Deus que dá a vitória, querido. O que dizer da lógica humana que busca, por meio de prazeres lícitos ou ilícitos, encontrar felicidade fazendo com o que pode para não encarar a vida em suas decepções e desafios, eliminando a tristeza e o choro. Mas a lógica de Deus em relação à tristeza, ao choro, às frustrações, diz assim em Mateus capítulo 5, versículo 4. E vem de Deus, com sua lógica dizendo, né? Felizes os que choram. Felizes os que choram. Não tem lógica isso. Porque os que choram estão tristes. Mas o Senhor diz, felizes os que choram. Alegre-se o teu coração, você que chora. Jó capítulo 41, versículo 22 diz assim. Tem lógica isso? Tem lógica. A tristeza salta de prazer na presença do Senhor. Não tem lógica isso. Então é loucura, não dá para você entender. Você só precisa crer. E parar de racionalizar as coisas de Deus. Porque Deus pode te usar para fazer coisas incríveis, impossíveis. Aos olhos humanos. E aos teus olhos também. Que não vão ter lógica. Não vão ter explicação. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, eu quero encerrar com essa palavra. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Queridos, eu quero encerrar aqui. Mas as pessoas querem ver lógica em tudo. Essa lógica de Deus é diferente. O pequeno se torna forte. O fraco se torna forte.
O que chora é feliz, é bem-aventurado. Pela graça do Senhor. É a graça de Deus que você possa tomar posse e não ficar esperando ter lógica para ter a tua vitória. Ore comigo agora. Quando você for receber o teu milagre e tomar posse, não vai ter explicação, porque não tem lógica, é loucura. E eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida, a restauração, a mudança de toda essa circunstância, o fortalecimento desse coração cansado, ferido. Quando você está fraco, pela lógica de Deus, você está forte, aí é que você vai estar forte. Diga ao fraco, eu sou forte, porque maior é aquele que está em ti, e que te sara, que te restaura. Pai, eu te apresento este homem, esta mulher, essa família, aonde tiver um coração ferido, um coração amargurado, um coração atribulado, depressivo, angustiado, onde tiver uma amargura no coração, que está adoecendo essa vida, ou um pensamento de miséria, de derrota, ou alguém achando que não tem jeito, que não tem solução, que não tem condições, que é o fim. Onde tiver alguém se achando tão pequeno, tão incapaz, que o Senhor venha, Senhor, com teu poder, com tua graça, com teu bálsamo, com o poder do teu sangue, que quebra todas as cadeias, que sara todas as feridas, Pai. Restaura o que precisa de restauração. Levanta aquele que está caído, consola aquele que chora. Muda a sorte desse homem, que essa doença vá embora, seja do corpo, da alma, do espírito. Fortalece o cansado, segura na mão desta vida, Senhor, e conduz para um novo tempo. Alegre esse coração, que essa tristeza salte de prazer na presença do Senhor. Eu creio no Deus do impossível, e que o impossível comece a acontecer agora, o milagre comece a acontecer nessa vida, Senhor. Muda a sorte desta família, essas pessoas que estão no carro agora, essas pessoas que estão nesse táxi, nessa van, nesse ônibus, essa pessoa que está de joelhos, essa pessoa que está na cozinha da sua casa, onde estiver, que o teu poder alcance agora, que o teu anjo toque cada vida, Senhor. Que as cadeias sejam quebradas, que as forças malignas se quebrem, que toda enfermidade vá embora e que tudo seja transformado para a glória do Senhor. Eu oro por fé e os abençoo em nome de Jesus. Tenha um dia de vitória, um dia abençoado, um dia na presença do Senhor. Quero declarar lá na casa de Davi, nossos filhos espirituais que estão ali, que as cadeias sejam quebradas, que o Senhor venha aquecer o coração de vocês, que toda dependência química se quebre e saia em nome de Jesus. Que o Senhor comece a escrever um novo capítulo na vida de vocês. Restituição, restauração. Senhor, restaura este casamento também, eu te peço. Esse casamento que a lógica humana diz que não tem mais jeito, mas o Senhor é perito em restauração. Faça isso, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Deus está agindo! Receba a graça! Receba a cadeia sendo quebradas! Receba toda a cadeia quebrada! Você é livre! O poder do sangue de Jesus! Obrigado pela tua presença, Pai! Nós somos um milagre na tua vida, Deus! Obrigado, Senhor! Obrigado! Parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Milhares de pessoas. Quem duvidou, quem disse que você não tinha jeito, quem disse que você ia morrer nas drogas, vai ver a glória de Deus e vai ver você uma nova história.